De onde vem o mito de bruxas voando em vassouras? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este vídeo é baseado em 2 artigos, um da revista Forbes, chamado Why Do Witches Ride Broomsticks, e em um do jornal The New York Times, de título New Study Backs Thesis on Witches. Links na descrição. Tudo começa com um alimento sagrado, o nosso pãozinho de cada dia. Na Idade Média, o pão era feito em grande parte com centeio. O centeio pode hospedar fungos que, por sua vez, produzem compostos químicos, como os alcaloides de ergot. O ácido lisérgico, famosa droga psicodélica, é, por exemplo, derivado de um destes alcaloides produzidos pelos fungos que dão no centeio. Essas substâncias, como a ergotamina, se consumidas em altas doses, podem ser letais. Já em doses menores, podem agir como drogas tóxicas ou até alucinógenos. Registros do século XIV ao XVII, por exemplo, mencionam a aflição dos europeus com a mania de dança, em que encontravam-se grupos de pessoas dançando pelas ruas até desmaiar de exaustão. Aqueles que experimentaram a dança descreveriam, após acordarem, as visões místicas que a acompanhavam. No século XX, o químico suíço Albert Hofmann, que introduziu o ácido lisérgico na literatura científica após experimentos com os fungos ergot, relataria os mesmos efeitos. O jornal The New York Times traz uma reportagem sobre os julgamentos das bruxas de Salem, em Massachusetts, em 1692. Relata que os estranhos acontecimentos podem ter ocorrido após o consumo generalizado de um fungo venenoso, de ação semelhante à dietilamida do ácido lisérgico, ou LSD. Naquele ano, 19 pessoas foram enforcadas como bruxas depois de agirem como se, abre aspas, Satanás tivesse sido solto em Salem, fecha aspas, de acordo com a descrição dos colonos da época. Um artigo na American Scientist, revista de ciência, sugere que o comportamento aberrante, que incluía convulsões e alucinações, foi provavelmente causado pelo ergot, o fungo que cresce no centeio em clima frio e úmido. No entanto, tal comportamento foi atribuído à bruxaria pelos colonos. Após intenso debate científico entre céticos desta tese e proponentes dela, segundo o New York Times, no último relatório, a historiadora Mary Matossian, professora da Universidade de Maryland, concluiu que a proposta original provavelmente estava correta. Ela baseou seu estudo em análises de transcrições dos tribunais, análises de indicadores climáticos, diários e outros registros de bruxaria daquele ano em Massachusetts e Connecticut. Segundo a professora, o ano de 1692 registrou o pior surto de condenação e morte de pessoas por bruxaria na história americana. Abre aspas, os habitantes da Nova Inglaterra acreditavam em bruxaria antes e depois de 1692, mas em nenhum outro ano houve uma perseguição tão severa às bruxas, fecha aspas. Contra os argumentos de que havia pressão social e incentivos que poderiam fazer as pessoas surtarem, ela diz que os sintomas de intoxicação por ergot foram apresentados também em animais e crianças. Sintomas como formigamento, náuseas, vômito, espasmos nos membros, na língua, nos músculos faciais e angústia e euforia. Entre os animais, também foi comum a parada da amamentação e houve muitas mortes de vacas. Nos casos com as visões dos adultos, os relatos foram parecidos com as produzidas pelo alucinógeno LSD. A doutora Matossian explica que toda a situação foi um amplo problema de saúde pública não reconhecido. O pão de centeio era o alimento básico da dieta e a colheita estava especialmente vulnerável ao fungo ergot, pois, segundo seu estudo, com os diários da época, os anos de 1690 a 1692 foram anormalmente frios na região, o que propiciou as condições para o crescimento e proliferação do fungo. Portanto, concluiu a professora, que por causa de um problema de saúde pública, uma epidemia de fungos no centeio, dezenas de pessoas foram mortas por bruxaria. Conforme artigo acadêmico do professor polonês Krzysztof Jastrzębski, o problema da presença de ergot e sua toxicidade existe desde a Revolução Agrária. Há evidências históricas de sua presença em inúmeras culturas, desde os assírios, 600 anos antes de Cristo, passando pela Roma Antiga, que é o século I antes de Cristo, até a Europa medieval. Conduzindo experimentos em animais alimentados com ergot, foi somente em 1670 que o cientista Thuillier vinculou a presença de ergot no pão de centeio às epidemias.
Após a consolidação deste conhecimento no século XVIII, então, Lab-Tessier propôs medidas preventivas que nada mais eram que a limpeza obrigatória de grãos, lembrando à nossa audiência que a teoria sobre os germes, organismos microscópicos, capazes de causar doenças infecciosas, só seria desenvolvida formalmente no século XIX. Atualmente, a presença de fungos e seus esporos em cereais não é mais um problema. Técnicas de limpeza de grãos usadas em moinhos removem até 82% do ergot contido neles. Além disso, o processo de cozimento do pão permite a redução da concentração de alcaloides. Ok, mas onde entra o mito das bruxas voando em vassouras nisso tudo? Pois bem, as imagens de bruxas voando pelo céu noturno, montadas em vassouras, remontam a séculos de existência, desde pinturas, quadros, até na tradição oral popular. No entanto, será necessário manter o suspense por mais alguns minutos, porque se mostra necessária uma breve explicação de como o corpo humano lida com estes compostos alucinógenos para se elucidar o papel das vassouras nisso tudo. Acontece que o fígado é o órgão responsável por metabolizar os compostos tóxicos, a fim de transformá-los quimicamente no sentido de reduzir seu potencial nocivo ao organismo. O intestino também pode atuar nesse sentido, mas o principal órgão nessa função é o fígado. O ponto é que, quando o tóxico é ingerido pela via oral, ele necessariamente sofre a ação do fígado ou do intestino antes de cair na corrente sanguínea, e dependendo do metabolismo da pessoa, o efeito da substância pode ser alterado, atenuado ou até mesmo suspenso. Quando o químico chega à corrente sanguínea, é que ele, então, pode ser distribuído ao sistema nervoso ou até mesmo ao cérebro. Por exemplo, no cacau tem-se uma molécula chamada anandamida, que é capaz de se ligar aos receptores canabinoides no cérebro e agir como uma droga psicoativa. No entanto, a substância é logo quebrada, após a ingestão oral, por uma enzima do fígado. O cacau também tem feniletilamina, que é um tipo de anfetamina, e esta, por sua vez, é metabolizada no intestino, também não indo parar na corrente sanguínea. Dessa forma, esses tóxicos não chegam ao cérebro. Como registra o site do G1, houve uma moda em 2016 de jovens inalando cacau com vaporizador, com os psicoativos indo diretamente para o cérebro, e os testemunhos indicam que os efeitos produzidos foram semelhantes aos efeitos da droga êxtase. Cabe salientar que não à toa estamos nos referindo a estes compostos como tóxicos. Em hipótese nenhuma está sendo recomendado o uso deles, pois dependendo do organismo da pessoa, pode causar psicose ou até a morte. Os efeitos alucinógenos dos alcaloides dos fungos ergot são mais semelhantes aos efeitos da bebida xamânica conhecida como chá de ayahuasca, pois os ativos, tanto do fungo quanto do chá, se ligam aos receptores de serotonina do cérebro. Essas substâncias, tanto do fungo quanto do chá, possuem naturalmente dificuldade de alcançar o cérebro através da ingestão oral. As tribos nativas da região amazônica, entre elas inclusive o Império Inca, resolveram o problema da bebida xamânica através de séculos de experimentação, ao misturarem duas plantas diferentes. O psicoativo é uma triptamina, de abreviação DMT, que é encontrada nas folhas da planta chacrona, mas que seria metabolizada por uma enzima do corpo chamada monoamina oxidase, o que suspenderia o seu efeito. No entanto, ao misturar o cipó chamado CAAP, essa planta possui químicos que atuam inibindo a atividade da enzima. Assim, o DMT, que seria oxidado, perdendo função, consegue atravessar toda a mucosa do estômago e do intestino, chegando à corrente sanguínea, podendo ir para o cérebro e se ligar aos receptores de serotonina. Além dos efeitos como vômito, náuseas, formigamento, também são relatadas as mirações. São narrados os chamados voos da alma, ou as viagens astrais, em que há a percepção de que a pessoa está flutuando ou voando no céu, acima da terra, acima do oceano, acima de rios, florestas e até mesmo fora do planeta. Aliás, também há o contato com outros seres, o que Carl Jung provavelmente chamaria de acesso consciente às manifestações do inconsciente coletivo, mas que, dependendo da cultura do usuário, são tratados como visão de santos ou de espíritos, ou entidades, ou animais que falam, ou deuses, ou duendes, ou elfos, ou alienígenas. Por exemplo, nos relatórios do médico Rick Strassman, que investigou essas substâncias, especialmente o DMT,
Seus pacientes relataram, entre muitas coisas, serem capazes de voar e conversar com alienígenas. Conforme ensina um artigo do professor polonês, os alcaloides do fungo ergot foram usados lá em 2000 a.C. na Grécia Antiga, como agente alucinatório, e também era usado na Mesopotâmia como ingrediente para feitiços mágicos. Portanto, a forma de rotular as visões varia muito dependendo da cultura em que o usuário está inserido. Há até uma hipótese de que os testemunhos das pessoas que foram abduzidas por extraterrestres, na verdade, são pessoas que de algum jeito tiveram uma experiência desse tipo, seja ela provocada pelos alcaloides do fungo do centeio, seja com o uso de cogumelos mágicos ou por outros tipos de fungos e plantas. Atendendo ao fato de que muitos testemunhos de experiências com o chá de ayahuasca e outros psicoativos são bem negativos, sendo vividas situações traumáticas ou até torturantes, como são muitos relatos das abduções por alienígenas. Por favor, não é objetivo deste vídeo ofender nenhuma religião xamânica. Se você discorda de alguma colocação do vídeo, nos ajude a entender melhor e escreva nos comentários. A posição libertária sempre será pelo diálogo livre entre as pessoas, o que leva ao confronto saudável das ideias. Dessa forma, não é surpresa que pessoas na Idade Média tivessem um contato com substâncias químicas que as conduziam a um estado alterado de consciência, que, por sua vez, se traduzia numa experiência psicodélica de voar, interagir com entidades, reviver o passado, entre outros. Nesse período, as miragens na mente das pessoas eram rotuladas de demônios ou assombrações, e os sintomas físicos, como a euforia, náuseas, formigamento, foram tratados como sintomas de feitiçaria. Os indivíduos que passavam por isso eram perseguidos como bruxas. Mesmo nos casos em que não foi uma escolha individual de usar a substância alucinógena, como o caso de Salem, em Massachusetts, que foi um problema de saúde pública, com a propagação do fungo ergot na colheita de centeio, pessoas foram perseguidas, condenadas e mortas por bruxaria e feitiçaria. O libertarianismo é, por definição, individualista, isto é, enfatiza o direito básico do sujeito a decidir os próprios assuntos sem ter que submeter-se a uma estrutura de coerção que ele não tenha explicitamente concordado previamente. O mesmo libertarianismo preza pela individualidade humana em toda sua diversidade, inclusive preza pelas pessoas que, rotuladas de comportamento esquisito, acabam sendo, de uma forma ou de outra, marginalizadas pela parte majoritária da sociedade. Cabe lembrar que esses indivíduos jamais firmaram um contrato com a sociedade em que nasceram e que muitas vezes não têm a possibilidade de simplesmente trocar de localização geográfica de onde vivem para outra, onde se sentiriam melhor. Seria dever dos libertários da época de se posicionar contra a perseguição das mulheres, em sua maioria, que eram rotuladas de bruxas pelo poder estatal e religioso vigente. Mas, e as vassouras? Por que raios as bruxas são caracterizadas por voarem em vassouras? As pessoas com sua inventividade vão produzindo experiências. Elas produzem conhecimento, compartilham-no com outros e então mais indivíduos passam a participar de uma determinada atividade. Com o passar do tempo, as técnicas vão sendo aprimoradas. Assim, foi feita provavelmente a descoberta daquela mistura específica de plantas do chá de ayahuasca, que produz os efeitos psicodélicos. E assim foi que descobriram que, transformado o fungo ergot numa pomada lubrificante, passando-a na vassoura e atritando repetidamente o órgão íntimo feminino no cabo, tinha-se então uma excelente absorção continuada dos psicoativos pela mucosa vaginal. Isso porque da membrana da mucosa vaginal, os alcaloides vão diretamente para a corrente sanguínea, indo então para o cérebro. E de forma feliz para elas, os efeitos alucinatórios pela via vaginal ainda se manifestavam de forma mais poderosa e praticamente livres dos desconfortos das náuseas e vômitos. David Kroll, da Forbes, explica que pomadas desse tipo também eram feitas a partir de ervas como cicuta, beladona e outras plantas que também apresentam químicos alucinógenos e cujo método de distribuição e absorção no corpo era também um íntimo. Segundo a matéria, nas investigações de bruxaria, essas pomadas sempre eram encontradas na casa das pessoas suspeitas de serem bruxas. As famosas poções da bruxa nada mais eram que pomadas lubrificantes que continham substâncias aromáticas, óleos essenciais, além das ervas e misturas com os compostos psicodélicos, inclusive o fungo ergot no mix. E para distribuir a pomada com a máxima eficácia, o cabo da vassoura era um instrumento apropriado e que se tinha em qualquer casa.
De acordo com uma investigação sobre bruxaria de 1324, abre aspas, ao vasculhar o armário da senhora, eles encontraram um cachimbo de pomada, com o qual ela untou um bastão, sobre o qual ela passeou e galopou através de bons e maus momentos. Fecha aspas. E Jordanes de Bergamo escreveu no século XV, abre aspas, e as bruxas confessam que em certos dias ou noites ungem um bastão e cavalgam sobre ele no local indicado, ou untam-se em lugares peludos. Fecha aspas. O que dizer do voo, então? Era ao mesmo tempo voo de prazer e voo produzido pela experiência dessa classe de compostos químicos, cujos efeitos revelam a percepção de voar, além de outros efeitos como conversar com animais, espíritos e reviver memórias. Daí vem o eco cultural da bruxa voar na vassoura. No mundo em que milhões de mulheres ainda vivem em regimes teocráticos em que a mutilação genital faz parte da cultura vigente, o que as impede de desfrutar do prazer, é importante divulgar a visão libertária em que a forma com que cada indivíduo se expressa em sua privacidade não deve ser objeto nem de perseguição, nem de violência física, muito menos de mutilação ou condenação à morte por bruxaria. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Estação Verão, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!